Saúde, galera! Mais um episódio do De Papo com a Véia nessa terceira temporada. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui Salo Maldonado, ele que eu conheci em Londres, né? A gente viajou junto aí para um evento muito bacana. E ele que é da cervejaria Motim, então ele vai contar um pouquinho da história dele. Salo, obrigado por você topar participar e contar um pouquinho da sua história pra gente. E seja bem-vindo. Cara, obrigado pelo convite, Júnior. E, mais uma vez, a Val Maria não veio, então ela deixou um recadinho pra gente aí do motivo que ela não veio. Júnior, eu também não posso ir não, porque eu tô hoje com as cadeiras ruins. Eu tô com dor nos quartos. Melhoras aí, Val Maria. Espero ouvir bastante a sua voz e ver bastante você aqui no programa. E a primeira pergunta que eu te faço é: onde você nasceu e quais são as suas lembranças da infância? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, mas as lembranças que eu tenho mais vivazes assim, da minha infância são em Três Rios, onde moravam os meus avós maternos. A gente ia para lá em férias, em época de férias, né? Era muito comum a gente passar 2 meses lá, férias de dezembro, né? Parte de verão. Então, assim, cara, criança padrão, brincava, acreditava em Papai Noel. Eu tinha um relacionamento muito bom com meus avós maternos, né? Porque a maior parte do tempo, como eu não os via, né? Então, quando você vê, é sempre aquela coisa, né? Traz presente. O meu avô tinha um sítio, né? Então, era uma coisa bastante divertida ficar lá, ver os animais. O Salo, que é neto do seu Geraldo, né? Do seu Maldonado, né? Do seu Geraldo Maldonado, que era o vô Maldonado, Dona Hélia, Dona Ieda e do seu Paulo, né? Essa casa era a casa de quem? Essa era a casa do vô Paulo e da vó Ieda. Legal. E como é que era a sua relação com eles, cara? Conta um pouco de cada um, assim, qual que é a sua lembrança que você tem de cada um, assim, o que mais te marcou, ou que mais te marca? Você tem algum deles que ainda é vivo? Não, todos eles já são falecidos. Quais são suas lembranças com eles? Cara, as lembranças é interessante. A gente estava conversando, o vô Maldonado era Geraldo Francisco Maldonado, e ele era coronel do Exército, já de reserva, então eu nunca chamei ele pelo nome Geraldo. Os outros sempre foram pelo nome, né? Mas no caso dele, era sempre o vovô Maldonado. E ele era um coroa engraçado demais, ele era muito reservado, né? Ele era muito sério. Então, a lembrança que eu tenho dele era ele sentado na frente da poltrona assistindo TV. Ele adorava o MacGyver. Sempre quando eu chegava na casa dele, ele morava na Atlântica, né, de frente para a praia, e a gente ia para a praia e depois ia almoçar na casa dele. Então, chegava lá, era a hora do MacGyver. Ele estava assistindo o MacGyver, eu gostava de assistir os programas depois, passava o dia fazendo cruzadinha, lendo o jornal e vendo TV. Então, o relacionamento dele, ele é um cara que leu muito, era um cara muito culto. Eu lembro que uma vez eu sou jogador de RPG, né? Eu gosto. E aí uma vez eu comprei um jogo de RPG que era todo em inglês, que era o Dungeons and Dragons original, de tabuleiro, e pedi para ele me ajudar a traduzir, né? Porque eu não falava inglês na época, era pequeno, né? E aí ele traduziu para mim o livro para eu poder jogar. Então, assim, eu tenho uma lembrança interessante. Ele era um cara muito engraçado. E a Dona Hélia? Minha avó Hélia era aquela que minha avó era polonesa, né, de origem polonesa. Ela veio para o Brasil ainda muito jovem, se eu não me engano, com 9 anos de idade, junto com os pais. Então ela é judia, só que nem o meu pai nem eu fomos criados dentro da fé judaica. E ela era o que o meu pai sempre chama de Yiddish Mama, né? Que é aquela mãe que é a mãe que sempre cuida muito, quer fazer o filho comer bem, quer agradar o filho, né? Então era engraçado que ela era exatamente isso. Ela fazia, o meu prato na época favorito era miojo com carne, né? Então ela fazia sempre um bife e aí fazia um miojo especial
E, assim, tem uma coisa que é engraçado, né? Que é questão de... Você vai viajar depois de um tempo, você vê onde vem as referências das pessoas. Ela fazia um patê, que ela pegava um ovo, né? Cortava o ovo, tirava a gema, né? Um ovo cozido, tirava a gema e colocava um patê por cima. E aí, cara, eu comi isso a minha infância inteira. Quando eu fui para a Holanda fazer o meu mestrado, fui fazer algumas entrevistas no mestrado lá, eu entrei num pub e aí me serviram o danado do ovo com patê, cara, igualzinho ao da minha avó. Que Muito legal. engraçado. E ela era, cara, ela era uma mulher incrível, assim. Ela faleceu aos 84 anos, se eu não me engano. Trabalhou até o último dia, né? Então, cara, O que que ela fazia? ela era médica, ela era ginecologista e Caramba, cara, que obstetra. legal. Então, cara, ela, ela é de 1927, se eu não me engano, cara. Então, cara, naquela época já era uma mulher super independente, né? Ela estudou por vias próprias, ela se casou com um homem fora da fé judaica, o que na época foi uma coisa que super abalou ali a relação dela familiar. Então, Do assim, exército, que deve ter sido também uma coisa um pouco. exatamente, cara, ela era uma mulher incrível, cara. Eu aprendi muito assim com a minha avó, tenho uma admiração imensa pela história dela. Que legal, mano. Bacana. E como é que era a sua relação com a dona Ieda e com o seu Paulo? Era ótima também. Cara, é muito difícil você se dar mal com seu avô e com sua avó, né, cara? Assim, Não, tem jeito. eu e você somos pais, a gente sabe assim que o avô, ele basicamente ele é treinado a vida inteira para estragar os filhos dos filhos, né, cara? Para fazer tudo de bom, né? Para dar as coisas mais legais e tal. Então eu vejo isso, a relação dos meus filhos com os meus pais, eu acho uma coisa maravilhosa, é incrível, né? E era ótima. Meu avô Paulo, ele era advogado, eles moravam em Três Rios, né? E ele era advogado, aquele advogado famoso, né? Doutor Paulo, né? Doutor Paulo Cardoso Ribeiro de Miranda. O cara era brabo pra caramba. E ele defendia os caras da cidade e tal, era um advogado criminal, né? Eu acho que ele fazia de tudo. Mas Tem ele um era nome, né? Nome de advogado mesmo, né? Nome de total, Paulo né? Ribeiro de. Legal. Cara, E onde que bairro que você cresceu? Como é que foi a sua infância? Você brincava na rua, brincava na praia? Como é que era? Cara, eu cresci em Copacabana, eu brincava muito numa pracinha, eu morava numa rua chamada Santa Clara, que tem uma praça perto, que é um meio que microbairro dentro do bairro de Copacabana, que chama Bairro Peixoto, né? Então ali tem uma pracinha, que é uma pracinha do Bairro Peixoto, que é famosa em Copacabana, e eu brinquei lá a minha infância inteira, brinquei muito pouco na rua, né, porque era uma rua muito movimentada, Santa Clara, mas brincava muito numa rua que fazia esquina com o prédio, que é a Lacerda Coutinho, que é uma rua bem tranquila. Cara, não brinquei muito na rua, não, brinquei pouco. Eu sempre fui de ficar muito em casa, gostava muito de Lego, gostava muito de boneco, né, aqueles bonecos do G.I. Joe, viciado naquela parada. Até hoje, sai um filme do G.I. Joe, eu vou assistir para me decepcionar. Mas era basicamente isso, cara. Era videogame, na época Phantom System, aqueles videogames da nossa época, né? Phantom System. Esse eu não tive. Eu tive o Master. Era o Master, ou era o Master, ou o Mega, ou o Phantom. E você, e como é que foi assim? Como é que foi a tua decisão, né, de depois, né, adolescente? Aí você foi estudar o quê? Qual que é a sua formação primeira? Cara, minha formação é esquisita, né, para dizer o mínimo. E, assim, eu sempre fiquei muito indeciso sobre o que fazer, né? Eu sempre gostei de entender as coisas, tentar entender um pouco do ambiente onde eu vivia. E aí eu achei que eu ia fazer muito bem direito. Aí fiz um teste vocacional. Naquela época todo mundo fazia teste vocacional, quem estava em dúvida. Aí fui fazer um teste vocacional. Quantos anos você tem? Acho que a gente é mesma idade, mais ou menos. Acho que sim, eu vou fazer 40 daqui a alguns dias. Então, você é um pouquinho mais velho, eu tenho 38. Então tá pertinho. Mas assim, eu fui fazer o teste vocacional falou assim, não faça engenharia, faça alguma coisa relacionada a humanas. Aí fui fazer direito, fiz um período de direito, e foi o suficiente para ter certeza que eu não queria aquilo. Influenciado pelo seu Paulo, não?
Teve Não, não. influência? Não. Cara, não teve influência, assim. O vovô já estava falecido naquela época, mas, assim, era mais a questão, assim, eu falei assim, cara, vou fazer isso, vou estudar para um concurso, aquelas coisas que jovem pensa, né, cara? Acha que faculdade vai resolver a vida, né? Então, então, assim, fui fazer o período de Direito e, cara, quando eu tive o primeiro contato com o Miguel Reale, eu falei assim, realmente não dá, não consigo entender. Isso está muito fora, a parte de preceitos, fundamentos do direito, né? Isso para mim era muito abstrato para entender. Então, eu saí da faculdade de Direito, fiz um período só, fui fazer uma faculdade de Design Gráfico, em que eu me frustrei rapidamente também, porque a minha capacidade, digamos assim, a minha habilidade de desenho, de manual, de design é ruim. Eu operava software de Photoshop, CorelDRAW, essas coisas com facilidade, mas não era a minha pegada. E aí eu resolvi fazer comunicação social. Então e aí na metade da faculdade eu falei assim, não, eu deveria ter feito a DN. Um professor meu, o Eduardo Halper, que foi não só um grande amigo, mas foi um mentor para mim, falou assim, não, termina isso, depois você faz mestrado. E foi exatamente o que eu fiz. Eu terminei a faculdade, né? Sou publicitário, sou comunicólogo, eu fico brincando, eu sou comunicólogo, mas eu trabalho com cerveja. Mas publicitário, formado, nunca trabalhei como publicitário, sempre trabalhei em área de gestão mesmo. Caí para o lado financeiro, fiz MBA em gestão financeira, e aí, cara, mestrado em ADM. Então, assim, a minha formação é muito ampla, assim, eu tenho... eu lembro meu pai falando assim, pô, por que você não foca? Tem que focar, tem que ser um especialista. E aí eu falei assim, não consigo, eu gosto de entender tudo, eu gosto de entender de tudo, para poder conversar. Cara, Aí, esses testes vocacionais, né, cara, se fossem aplicados hoje, que a gente discute que os nossos filhos talvez ainda nem, né, a profissão que eles vão seguir nem exista ainda, até porque, né, o que se discute é que você vai ter mais de uma profissão, né, ou pelo menos 5 profissões, né, tem vários textos e vários debates sobre isso. Naquela época era muito louco, assim, né, não, você tem que fazer tal coisa, não faça isso porque você não vai se dar bem. sim. E hoje é exatamente o contrário, e eu acho que você teve essa visão lá atrás, né, de conseguir aí, né, ter uma formação que te dá uma amplitude, né, enfim, né, para trabalhar, porque no final, né, das contas aí você ter uma marca de cerveja ou trabalhar numa cervejaria, cara, você tem que ter realmente, né, é importante entender de comunicação, é importante entender de gestão, entender de número, entender de supply, enfim, você tem que entender de sistema, não é só sobre fazer cerveja, né? Mas, cara, então agora, assim, agora que eu entendi um pouquinho aí, né, do seu perfil, assim, como é que você foi parar na cerveja, como é que foi, você lembra a primeira cerveja artesanal que você bebeu? Lembro. Cara, a primeira cerveja artesanal que eu bebi foi a cerveja que me apaixonou, né? Foi literalmente amor à primeira vista. Eu tenho um amigo que hoje mora na Irlanda, e a gente saía muito junto, a gente bebia muito, eu sempre bebi destilado, né? Eu gostava muito de rum, gostava de uísque, mais rum do que uísque, tá? Para ser bastante honesto. E aí, numa conversa dessa, a gente ia muito num pub irlandês que tem aqui no Rio, chamado Shenanigans. A gente ia direto no Shenanigans, aí um dia ele falou assim, cara, Salo, eu bebi uma cerveja com os amigos, cara, você tem que beber. E aí eu falei assim, pô, qual o nome da cerveja? Ela, que nome legal. Era um pub irlandês, tinha muita cerveja inglesa, né? Naquela época sempre veio pela Boxer, né? Mas naquela época os caras tinham Old Speckled Hen, Guinness, Fuller's no tap, né? Servindo o chopp, e eu não fazia ideia. Pois bem, ele falou da Strong Suffolk, me serviu e eu fiquei encantadíssimo com aquela cerveja. Eu nunca imaginei na minha vida beber uma cerveja envelhecida em barril de carvalho, porque barril de carvalho até aquele momento para mim era destilado e vinho. De repente eu estou bebendo uma cerveja maturada em carvalho. Então para mim aquilo foi uma experiência incrível. Beber aquela cerveja, fui ler depois sobre ela, fui tentar entender o que era aquela cerveja. E cara, aquela cerveja até hoje é uma das cervejas favoritas que eu guarda. Mas daí você começou lá em cima também, né? Você começou com a régua alta, né? Pois cara. Pois é. Mas você vê, mesmo bebendo uma cerveja tão, digamos assim,
que quebra tantos paradigmas, né, da cerveja que a gente está acostumado a beber, aquela cerveja clarinha e tal. Depois eu fui beber a Erdinger, né? Fui beber a Erdinger quando aquele serviço, né, que você coloca de cabeça para baixo e gira, aquilo ali também me encantou, né? Então bebi Erdinger. Eu até hoje sou apaixonado por estilo inglês, cara. A gente se conheceu lá em Londres, cara. A minha graça era ir no Festival dos Coroas, que estavam servindo os Cascades, sacou? Então, Cara, foi muito louco. apesar de ter dado esse pico, assim, depois eu fui, digamos assim, meio que por uma faixa de normalidade até chegar nas IPAs, que acho que... Bom, agora que você falou, vamos adiantar, depois a gente volta à história, né? Então, vamos falar um pouquinho desse festival. É um festival muito curioso, né? Porque o público é muito diferente do que a gente está acostumado do público no Brasil. E eles dividem as cervejarias por regiões, né? Então, você chega em uma determinada ilha ali, né? E a ilha, as cervejarias são agrupadas por uma determinada região, todas servidas em cask. E, assim, você vê senhores com idades muito, muito, muito avançadas, né? Era uma coisa... né? Pô, tinha um senhorzinho de bengala andando devagarzinho, né? Tomando ali a cervejinha dele, assim. E, bom, um festival que foi muito marcante, assim, né? Pra gente, cara, de tentar entender, né? Um pouquinho, assim, é muito diferente o mercado. Um mercado que é muito fiel ali, né, ao jeito de fazer cerveja e de replicar é muito legal ver isso. Na Alemanha tem muito isso também, de como aquele cara daquela região te explica, né, por que a cerveja dele é feita daquele jeito. Enfim, muito bacana, assim, né, e cervejarias muito antigas, né? Pois é, cara. Isso é para mim uma das coisas mais interessantes na cerveja, seja ela artesanal ou importada ou especial, como a pessoa gosta de se referir. Mas esse contato com as pessoas é para mim a coisa mais incrível, né? Você conversar com um cara que estava desde o início na cervejaria, o cara começou às vezes com, poxa, um cara que ajudava na abraçagem, chegava à adega, e aí você está conversando com o cara que faz aquela cerveja há 40 anos. Né, aquela toda a tradição, a ideia o ressurgimento, né, das Cask Ales, né, o papel da Camera lá, que tentou reviver, né, ajudou a reviver um pouco dessa tradição, cara, eu acho isso muito incrível. Então, aquele festival foi um momento assim de iluminação, você vê o que é como a tradição se encontra com a inovação, né, porque acho que muito do mercado cervejeiro artesanal no mundo, né, talvez impulsionado pela forma do americano de lidar com o mercado, é uma forma muito de inovação o tempo inteiro, a necessidade do novo, né, a criação do novo com uma frequência muito grande. A gente acabou meio que viciado nisso, né, e eu acho que faz parte da curiosidade das pessoas, né, querer sempre conhecer coisas diferentes, coisas novas. Mas é um impacto interessante, né? Você beber uma cerveja que é feita da mesma forma há 40 anos, né? E com influências, né, de muitos anos atrás, né, mais anos ainda. Então e pô, a gente foi muito bacana, porque a gente conheceu pessoas muito legais, né? A gente sentou na mesa ali porque dentro desse festival, como é que chamava o festival? O Great British Beer Festival. Great British Beer Festival, e a gente estava jogando o World Beer Awards. Então, enfim, né, me colocaram numa mesa lá de lagers, então eu tinha que escolher qual que era, né, ali, obviamente, das que foram para o festival, qual era a melhor, a medalha de ouro, a de prata e a de bronze de todas as lagers, assim, de vários estilos. Então, a melhor cerveja que já tinha sido julgada ali pelos jurados, os cervejeiros, né, davam ouro, prata e bronze, e aí foi isso, né, sentar na mesa ali com senhores, né, dos seus 70, 80 anos, falando sobre as suas cervejarias e as suas cervejas, enfim, gente de todos os lugares do mundo, assim, na nossa mesa acho que tinham 7 países, assim, foi muito, muito bacana, né, esse festival pra gente. Mas volta um pouco, então. Você falou, você tomou a cerveja inglesa e como é que foi isso? Assim,
Como é que foi de tomar essa primeira cerveja até você entrar, de fato, no mercado cervejeiro? Então, é engraçado, assim, a velocidade das coisas parece que demorou muito, mas não demorou, né? Então, assim, eu tomei a cerveja em 2008, em 2009 eu estava fazendo mestrado, fui fazer um curso de produção de cerveja caseira com o Leonardo Boto, lá no Rio, que é um dos primeiros caras a fazer curso de cerveja artesanal. Pô, o Boto é o professor de muita gente, né, cara? Um cara realmente pioneiro desse mercado. Fiz esse curso Não com só de ele. ser professor, mas de fazer as pessoas entenderem o que era isso, né? Assim, acho que ele é um Sim, marco assim, no Rio de Janeiro. Né? sim, é que negócio. Ele é da época que fazer cervejas era quase que nem você traficar, mesmo. Você tinha que conseguir o lúpulo, era da que via na mala do amigo, a levedura diferente veio escondida, e assim, era muito doido, né? Era uma realidade pra gente hoje, você fala assim, poxa, isso foi há quanto tempo atrás? Ele tá falando, cara, de 13 anos atrás, né? Então, fiz o curso do Boto, comecei a conversar com cervejeiros. No final de 2019, eu acabei conduzindo uma degustação para o pessoal do Rio. Tinha um grupo de blogueiras naquela época chamada Female Carioca, que elas eram cervejeiras caseiras, né? Uma delas era a esposa do Boto. Tinha o pessoal que fazia da Serva Carioca, que fazia cerveja, e aí o Beer Box, que era uma empresa que vendia cerveja pela internet, que depois eu vinha ser sócio deles. Beer Box queria fazer uma degustação, fez uma seleção, mandou as cervejas, e eu preparei e conduzi a degustação com elas. E foi a minha primeira experiência de degustação. Eu não fazia a menor ideia de como conduzir uma degustação naquela época, mas eu já me apaixonei pela história, né? Essa coisa me deixou muito encantado. A história, como que a história vendia, como que a história mudava a forma da pessoa enxergar o produto, né? Então eu peguei as cervejas que a gente ia fazer degustação, pesquisei muito sobre elas e foi isso que eu fiz. Contei história. Então, com isso, cara, eu tive contato com o pessoal do Beerbox, eles depois me chamaram para conversar, acabei me tornando sócio deles em 2010 e, cara, daí foi um furacão, né? Em 2010 eu comecei a distribuir cerveja, a gente comprava as cervejas que eram trazidas pela Tarantino, Flying Dog, Anderson Valley, Rogue, todas as cervejas eu comecei a distribuir com o próprio pessoal do Beer Box. Depois montei um bar no Rio chamado Beer Jack Hideout. A gente chegou a ter, se eu não me engano, acho que 13 torneiras de cerveja. E, cara, ficou de 2010 até 2014, um bar que durou aí quase seus 4 anos. Em 2012 eu fundei a Dois Cabeças com o Bernardo. Fizemos a High Five, inclusive, foi feita dentro do Hideout, a primeira leva caseira, que a gente estava ainda brincando, né? Nem imaginava em ter uma marca mesmo. Naquela época o Bernardo falou assim, não, vamos fazer, e eu morrendo de medo, que a abraçagem mínima era 1.000 litros, eu achava que uma infinidade de cerveja. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer 1.000 litros para vender, cara? E aí fizemos a brincadeira da High Five, deu super certo, fundamos a Dois Cabeças. Em 2014, eu saio da Dois Cabeças e fundo a Motim. A história então você já passou praticamente por toda a cadeia, né? Da distribuição, tendo contato com importação, o PDV, a marca de cerveja cigana e fábrica, né, também. Porque sim. aí, né, você tem motivo, mas também você já trabalhou além você já trabalhou na Antuérpia. Isso, recentemente eu cuidei da parte comercial da Antuérpia. E aí, cara, você está dentro de uma indústria como a Antuérpia, já, apesar de ser uma empresa que tem um porte já médio, né, perto dos ciganos já tem um porte bem razoável, mas, cara, é aquele negócio, cobertor curto, né? Sempre pouca gente, sempre muita coisa para fazer. Então você dá um pitaco aqui na produção, dá um pitaco ali no comercial, e vai fazendo meio que de tudo um pouco.
Mas aí eu trabalhei mesmo na parte comercial dele. Cara, e pensando assim, né? Você é um cara que viveu, né, esse mercado praticamente, né, do começo, né? Enfim, né, pioneiro aí em várias coisas. Eu acho que, né, o pensamento de marca, das marcas que você, né, trabalha, já trabalhou, são muito bacanas, assim, muito revolucionários, assim, né, tudo que era feito ali, né, os encontros, festivais, enfim. Fala uma coisa do mercado, assim, cervejeiro que te deixa muito feliz e que te dá orgulho de fazer parte, assim. Cara, eu acho que eu já até falei. São as pessoas, é conhecer as pessoas, é poder passar uma experiência, é poder receber experiências, é trocar ideia, é ver como as pessoas se encantam com o seu produto, o quanto essas pessoas se engajam com o produtor, né? Com as marcas, com os produtos, o quanto eles querem participar disso. Acho que quem faz cerveja artesanal no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, uma das coisas que quer é transformar o meio, né? Transformar o consumo das pessoas, não de uma forma pernóstica de falar que o que está bebendo é ruim, ou esses produtos mainstream que estão aí no mercado são ruins. Não é isso, mas a cerveja artesanal ela transforma. Né? Ela transforma o paladar das pessoas, ela instiga, ela desafia. Eu sempre brinco assim, quem foi o primeiro... Nunca houve uma pessoa que bebeu uma IPA de primeira e falou assim, cara, achei uma beleza, cara, que delícia. Eu fiquei traumatizado, cara. Tomei uma Falco Estrada Real, achei que nunca mais ia beber uma IPA na minha vida. Também eu faço a brincadeira que, assim, quem comeu sushi da primeira vez e falou assim, cara, que delícia, que coisa incrível. Normalmente você estranha, né? É uma coisa diferente do que você está acostumado. Então, você transforma o paladar, você se desafia. Vou experimentar essa cerveja. Cara, eu quero experimentar uma Barley Wine. Você primeiro começa a explorar todos os estilos que você pode. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível de ampliar o horizonte sensorial das pessoas. Uhum. E eu acho que talvez isso seja a coisa que mais me encanta na cerveja artesanal e, assim, no mundo artesanal como todo, mas a cerveja artesanal acho que trouxe isso com uma pegada muito mais abrangente. E eu acho que tem uma coisa também do lance que a gente foi muito criado com qual a sua cerveja preferida, qual a sua cerveja preferida. Eu acho assim que eu acho que não existe mesmo, assim, cara. Eu acho que tem uma cerveja preferida para cada momento, uma cerveja. Por exemplo, agora eu vou abrir uma aqui. Não sei se você tá com cerveja aí, se quiser pegar. Eu tô tomando um café aqui, porque. Cafezinho. Eu vou abrir uma aqui, e para mim, esse calor, cara, eu tô aqui pingando, sem ar-condicionado. Tomar aqui uma Beach Pills, Opa! uma cervejinha que a gente tá lançando agora, que é uma Small Lager, então, Pô, legal, hein? inspirada lá na escola inglesa que a gente estava falando. Não tem nada a ver, né? Porque é levedura lager, enfim. Mas é uma cerveja que ela tá com 2% de álcool e cascas de limão siciliano, limão Tahiti e laranja. Nossa, deve ser refrescante. Cara, uma aguinha, cara. É um Ela avatar da refrescância, né? Mano, ó, tá tão calor que já tá quente, cara. Eu coloquei aqui faz meia horinha, já tá super quente. Deveria ter colocado um copo Stanley, viu? Pois é. Beach tennis, né? Cerveja de beach tennis, copo Stanley. Né? Pois é. E Cara, agora me fala uma coisa. E o que tem te deixado irritado nesse meio? Né? Acho que é bom a gente falar disso também, né? As coisas que te irritam, não sei se tem. Tem, sempre tem, né? Tem, né? Várias, né? Tem. Cara, assim, coisas que me incomodam no meio cervejeiro, mas eu acho que são comuns a qualquer meio profissional. Falta de profissionalismo, comportamento antiético, a forma com que alguns players se posicionam em termos do relacionamento com as pessoas, né? Também a gente viveu aí algumas turbulências nos mercados. Eu acompanho muito o mercado externo
né, com escândalos e coisas que, assim, o quão tóxico pode ser um meio, e a gente sabe que existe isso, a gente sabe que a gente tem que lutar, e a gente... o mercado cervejeiro nasceu meio que como uma grande irmandade, né? Todo mundo se abraçava, todo mundo falava, conversava, todo mundo era amigo, até que não. Eu acho que mesmo que você discorde ou que você não se posicione da mesma forma que um outro player, não existe demérito para você. Não tem ninguém é pior do que ninguém porque trilha um caminho de estilos diferentes, e a gente vê muito preconceito, não só dos produtores, mas também um pouco de alguns consumidores. Sim. Então, eu acho que isso faz parte de qualquer mercado, né? Eu acho que a gente vai ver isso aí em qualquer segmento que for trabalhar. Mas é uma coisa que me incomoda. Eu não gosto de preconceito, eu acho que é uma coisa horrorosa em qualquer aspecto, mas a forma com que as pessoas tratam outras é ruim. Eu queria que o meio fosse um pouco mais profissional e um pouco mais humano. Não tem como não falar também um pouco de representatividade, cara. Eu acho que é um meio que ainda carece bastante disso. Uhum. Eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça em todos os aspectos, e fortalecer e crescer como um meio, né? O que eu falo de profissionalismo, eu não estou falando só de cadeia estruturada de suprimentos e coisas do gênero, né? Eu estou falando das pessoas mesmo, o amadurecimento das pessoas no mercado. Sim. A gente ainda está, né, engatinhando em vários aspectos quando você fala aí de preconceito e enfim, tem várias coisas que o mercado precisa, né, e eu acho importante a gente discutir, eu sempre trago esses assuntos para cá, acho que tem, né, e aí preconceito, né, pode ser um preconceito banal de não bebo lagers, né, até que, né, que é um preconceitinho, né, que você começou a falar sobre esse preconceito, né, e daí a gente que é um preconceito que não tem, né? Acontece e a gente tem que lidar com isso, tem que ser resiliente. Blá, blá. E aí a palavra preconceito vai desde um assunto super banal, e aí você emendou falando, não, qualquer que seja o tipo de preconceito, que aí o nosso mercado, infelizmente, passa por um momento muito delicado, enfim, né? E que a gente precisa rever e a gente precisa, sim, ouvir mais as pessoas e tentar, né, entender o outro. E uma coisa que me incomoda muito é as pessoas julgarem o motivo que o outro tem sucesso, né? O motivo que o outro, a bandeira que o outro, né, proibir, o cara fala, não, mas isso é black money, isso é pink money, cara, assim, né? Você usa um tema, né, de revolução, eu uso o tema de família, cara, e a pessoa... Sim. Aí quando a pessoa usa um tema que é politizado, ela não pode porque isso é mimimi, isso... E aí o que mais me incomoda é, cara, por que que o outro está incomodado com uma coisa que não vai afetar em nada, né, a vida dele, né? Assim, é você julgar o outro por um prisma que você tem, né? E aí cada um vai ter seu prisma. E agora, quando a pessoa julga um assunto que não está afetando a pessoa diretamente, isso é o que mais me incomoda. Assim, mas por que vocês estão falando disso se... Né? Por que o cara não pode levantar uma bandeira de raça, não pode levantar uma bandeira LGBT+, qual é o motivo disso, né, cara? Então, assim, sim, com certeza. é um assunto que precisa ser debatido, a gente precisa tomar cuidado, enfim, né? Eu trago bastante isso aqui, mas, enfim, cara, obrigado por você ter dividido, não sei se você quer falar mais alguma coisa, se tem algum ponto aí que eu não passei, acho que eu falei tudo que eu queria te perguntar, não sei se tem mais algum assunto. Ah, não, cara, tem sim, peraí. Salo, e como é que tá seu momento hoje? Conta um pouquinho dos seus planos, dos planos da Motim. Cara, os planos agora são diversos, né? Eu passei esses últimos ano e meio, praticamente, a convite do Giancarlo, que é o CEO da Antwerp,
cuidando, né, junto com ele, né, trabalhando para poder que a gente sobrevivesse, tanto o Motim quanto a Antuérpia. Foi um desafio incrível, aprendi demais, eu agradeço imensamente a ele pela oportunidade. E agora a Motim, ela entra numa fase nova em que a gente quer trabalhar, junto com o apoio da própria Antuérpia, produtos diferentes, né? A gente quer trabalhar muito com inovações, coisas que a gente ficava um pouco travado. Você já viveu a vida de cigano, não é muito simples. Não, já vivi não, eu ainda vivo. É verdade, além da Casa Voz, você também produz de forma terceirizada, né? É verdade. Sim. Então, assim, mas a Casa Voz, ela te dá um pouco de flexibilidade do tamanho do batch que você vai fazer, de pequenas experiências, coisas que a grande parte dos ciganos, inclusive a Motim, tinha, né? De fazer eu quero fazer 200 litros de um teste só para fazer análise sensorial e ver qual é o efeito daquele lúpulo com essa levedura. Sim. Isso a gente faz o tempo inteiro. Pois isso é uma das coisas que eu queria muito começar a fazer esse ano. Então, cara, vai ser um ano que a gente vai tentar fazer muita cerveja colaborativa, aprender muito, né? Que isso é uma coisa que tá dentro da minha essência, que é aprender. Eu quero aprender muito com outras pessoas, aprender com as experiências, poder trocar experiências, acho que é uma coisa incrível desse mercado. Então, assim, e além disso, cara, eu estou buscando um sonho antigo, que é trabalhar um pouquinho mais com bebidas quentes, né? Trabalhar com destilado. Até postei hoje uma foto de um livro que eu comprei de uísque e tal, é uma coisa que eu já gosto há muito tempo. Antes de beber cerveja artesanal, eu só comecei a beber cerveja por causa da cerveja artesanal. Então, cara, eu quero mesmo explorar um pouco essa área, de conhecer mais, né? Legal, só. Legal, cara. Bacana, boa sorte aí. Quando você for pensar em fazer as cervejas colaborativas, pense na gente, tá? Não que eu tenha muito para te ensinar, mas eu quero aprender, então você vem aqui. E a gente tem tanque de 200 litros, dá pra gente fazer o que você imaginar aí, né? Então, se tiver vontade, portas abertas aí pra gente fazer alguma coisa, alguma brincadeira juntos. E é isso, cara. Obrigadão. Júnior, obrigado demais pelo convite, cara. É sempre um prazer falar contigo. A gente se conheceu lá em Londres, a gente já se encontrou algumas vezes depois, mas, cara, é sempre um prazer conversar e trocar ideia com você. Você não tem, bem besteira que você não tem coisa para me ensinar, você tem muita coisa para me ensinar, com certeza. E, cara, vai ser, obviamente, um prazer fazer uma collab com você. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, que ainda não saiu, mas esse ano sai do papel, com certeza. Vamos lá, vamos colocar. Era hoje para gravar, eu esqueci, filho, eu não lembrei. Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da Avó Maria e fundador da Cerveja Voz. Produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, @Cerveja Voz no Instagram, /Cerveja Voz no Facebook, De Papo com a Véia no Spotify e Cerveja a Voz no YouTube. Se você gostou desse episódio e acha que tenha algum convidado interessante que possa participar também, mande pra gente nas nossas redes sociais que a gente tenta entrar em contato com eles. Se você conhece alguém que você acredita que também vai gostar desse programa, indique a gente pra ele. E se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos, entre em avozencasa.com.br. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio até o final. Saúde e até a próxima!